Você sente que carrega coisas demais, que você já não dá conta de carregar obrigações, expectativas, demandas e tem medo de deixar isso cair e se despir, mostrar realmente quem você é? Por quê? Porque a vida, gente, ela é um movimento vivo de amor. E ela é viva, como as estações do ano que vão passando de estação por estação. Mas a gente não come o morango o ano todo. Entende? Porque as coisas vão mudando, os movimentos vão mudando. Oi, Fê, os movimentos vão mudando, a vida vai mudando, os caminhos vão mudando. E a gente precisa estar nesse movimento entendendo que a vida é um movimento vivo, que ele muda, que nós temos o outono, que é quando as nossas folhas vão cair e a gente vai ali se voltar e voltar assim a ser quem a gente é. Né? A gente vai ali se despir, se recompor no inverno, voltar para dentro, conectar com a gente e depois a gente vai poder florescer novamente. Depois que tudo a gente deixar sair ali, tudo que não é nosso, poder entrar com muito amor para tudo que é nosso, para que a gente possa florescer, né, na primavera e viver no nosso verão. A vida também é a estação, né? Quando aí as mulheres, então a gente vive nessa estação de ser mulher, quando a gente está na nossa primavera, quando a gente começa a florescer, quando a gente começa a menarca, né, da menina, da moça, e aí depois a gente vai saindo aí dessa primavera, a gente vai pro verão, a gente vai entrando nas estações. E a pré-menopausa, né, para essas mulheres acima do 40, também é a estação do outono. É uma estação que a gente está se preparando para poder entrar no nosso outono da nossa alma, no inverno da nossa alma, que é esse processo lindo que também a mulher vive, tudo cíclico. Então a gente entrar nessa ciclicidade do mundo, entrar nessa ciclicidade da vida, isso é muito profundo, porque é nesse momento que a gente traz esse reencontro com quem nós somos, quando a gente começa a se despir de coisas que não faz sentido, que não precisa, problemas que não são nossos. Quantos problemas que não são nossos? Porque muitos problemas, eles não têm solução. Por quê? Porque não são nossos. A gente quer resolver os problemas dos outros, a gente quer que as pessoas mudem, a gente quer que seja diferente, a gente quer que as histórias sejam diferentes, e isso não vai mudar. Então tem problemas nossos que não vão mudar, porque não são nossos. E o que a gente está cuidando? A gente está cuidando das nossas questões, a gente está olhando para a gente. Vamos começar a olhar para isso. É as expectativas que a gente tem do outro, a gente querer validação o tempo inteiro, querer ser visto o tempo todo, querer ser amado o tempo todo. Entende, pessoal? A gente começar a olhar para isso com mais amor, com mais profundidade. É o que eu tenho trazido aqui para vocês, para que a gente comece a se despir disso. Então é sobre isso, é o outono da nossa alma. A gente entrar nesse outono e começar a olhar, porque a árvore, né, a simbologia do outono, não fica nenhuma folha, vai ventando e as folhas vão caindo ali, elas vão se renovando para que no inverno ali elas vão passar por aquele um processo para poder florescer na primavera. Mas a gente só pode florescer na primavera quando a gente pode deixar as nossas folhas caírem. E que folhas ainda vocês estão segurando? Que movimento é esse que vocês ainda estão segurando na vida de vocês, que vocês não querem abrir mão? Então agora é o momento, esse é o momento. E a gente fazer um movimento interno junto com os movimentos da natureza, isso, gente, potencializa muito a nossa vida, a nossa produtividade, a nossa vida. Nós somos mulheres cíclicas e a gente vive de ciclos, né? A gente entra em sintonia com os ciclos da lua, com a nossa ciclicidade, com os ciclos das estações. Isso potencializa muito quem nós somos, que a gente hoje vive numa produtividade masculinizada, né? Que é aquela coisa só de fazer, mas isso é coisa de um feminino, de um masculino. Isso não é do feminino. A mulher, ela quer dar conta de tudo, ela quer ser potente tanto quanto o homem. Não que nós não sejamos, mas a gente é diferente. A gente sente profundamente, nós somos cíclicas e a gente tem todo um processo diferente. Quando a gente consegue entrar nessa sintonia, a gente consegue ser quem a gente é. Porque quando a gente está buscando o tempo todo uma perfeição, né? Eu vou compartilhando aqui com vocês também muitas questões que a gente vai vivendo em direção a isso, né? Histórias minhas mesmo, porque como a gente, como consteladora, como terapeuta, como muito aqui nas redes sociais, aparecendo para todo mundo, né? E eu ali querendo aprender, vendo como que eu precisava, e em um momento eu comecei a me ver muito automatizada, que não era quem eu era, mas eu tinha que ser alguma coisa que pudesse ser algo que as pessoas gostassem. E aí um momento que as redes sociais, elas trazem muito isso, elas movimentam muitas dores internas, nossa.
compartilhar uma vulnerabilidade minha com vocês para que vocês possam entender. Quem é de rede social vai entender o que eu tô falando. E aí, né, essa dor aí de querer ser amada, de querer ser vista, de querer ser quista. E aí, quando eu me peguei, eu estava ali querendo ser algo que eu não era. Construindo uma imagem que não era minha, uma coisa robotizada e muito engessada. E eu falei, gente, para tudo. Quem quiser conectar comigo, vai conectar comigo como eu sou. É do jeito que eu sou mesmo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu vivo, do jeito que é legal, que eu curto, sabe? É mato, é cachoeira, é viver como eu vivo, é meus filhos, é minha vida, é com mais leveza. E aí eu comecei a soltar tudo isso. Falei, gente, não precisa disso. E não é todo mundo que precisa me amar. Realmente, vai ter pessoas que não me amam. E tá tudo bem. Elas podem amar outras pessoas. E outras podem gostar, e outras podem querer ficar. E quem tiver afinidade comigo. Então foi nesse momento que eu comecei a virar a minha chave, nesse tanto de coisa que eu tô fazendo na rede social. Eu falei, gente, vamos trazer leveza para esse processo, vamos fazer o melhor que a gente pode, mas dentro do que nós somos, porque é assim. E eu comecei a me despedir de mim. Então aqui tô até compartilhando vulnerabilidades que em outros tempos eu não faria, contando minhas histórias, né? Quem participou da minha aula secreta, eu contei uma parte bem bonita da minha história, compartilhei com vocês, mulheres, porque mulheres impulsionam mulheres. É sobre isso. E aí eu escolhi falar diretamente para mulheres, para a gente poder impulsionar essa força de mulheres que curam mulheres no mundo. É um movimento assim muito profundo. Então, para vocês mulheres, vamos começar a fazer esse movimento de se despir. E muitas vezes a gente não consegue se despir. Por quê? Não só por apego, né? Porque a gente também tem muito apego daquela imagem que a gente criou, daquele ali que a gente quer ser, né? A gente quer ser boa mãe, a gente quer ser boa esposa, a gente quer ser boa profissional, a gente quer ser boa em tudo. E aí a gente não aceita essas máscaras caírem, e esses movimentos caírem, porque a gente tem que manter toda essa pose. Gente, a gente não vai conseguir segurar tudo todo o tempo. A gente é humana, a gente é mulher, a gente é sensível e a gente precisa conectar com o nosso sentir, com quem nós somos. E muitas vezes a gente não solta essas máscaras, não por apego, mas por feridas, por dores emocionais que nós temos. E a gente não pode soltar isso porque a gente tem muito medo. Porque a cura, gente, as coisas que acontecem do lado de fora é um reflexo do que está dentro de você. Então a gente não precisa fazer mais esforço, a gente precisa curar quem a gente é, olhar para as nossas questões, dar um espaço para tudo isso, né? E hoje eu estava fazendo a mentoria, que eu ainda falei com a menina que estava fazendo a mentoria, porque ela falou, mas como é que eu faço para poder ficar livre disso? Era um medo. E aí eu falei, não, fica livre, a gente entende que a gente tem o medo, a gente entende que a gente tem as coisas e que isso tudo faz parte, isso faz parte dos nossos despir. Não é essa coisa de colocar pra fora, sabe? É um movimento de despir, de olhar realmente a realidade, olhar pro real. Esse é o fenomenológico que a constelação familiar faz. É a gente se olhar pra realidade, assim como ela se apresenta, e a gente se curva diante dela e ela se apresenta pra gente. Porque a vida é muito grande e a gente é muito pequeno. E muitas vezes a gente acha que a gente é que tem que fazer esforço. Aí eu não quero mais isso, porque eu não quero de jeito nenhum. Calma, gente. Comunica com a vida grande. Quando a vida precisa mudar de rumo, ela muda de rumo, sabe? Quando a vida precisa, os ventos vão soprando para outro lugar, ela naturalmente faz esse movimento. A gente precisa aprender a confiar nesse movimento, parar de brigar com a vida. Então, entrar no seu outono, se despir, olhar para as expectativas que você está criando do outro, olhar para as expectativas que você está criando de você, ser o que você é e deixar de ser o que os outros gostariam que você fosse, é esse movimento de parar de brigar com a vida. É esse movimento de você entrar no fluxo da vida, no fluxo de quem você é. Você entrar nesse movimento de viver. E muitas vezes a gente tem muitas feridas, né? E eu falei sábado das feridas emocionais, e eu vou falar um pouco aqui pra vocês dessas feridas, porque são feridas que a gente carrega com muita profundidade e impede a gente por medo de se despir. Então a gente tem as feridas, falando das feridas, é um livro, tá? São as 5 feridas emocionais. Louise, eu lembro, esqueci o nome dela. Ela fala das 5 feridas emocionais. É um livro que fala sobre isso. E eu adapto esse livro à visão sistêmica, assim, né? Porque tudo que a gente lê, a gente adapta com a visão sistêmica, com o nosso olhar sistêmico, olhando para o todo. Porque a constelação familiar, a visão sistêmica, ela é uma forma de olhar para o todo. Não é uma forma de olhar para uma parte ou criar um ponto de vista, é uma forma de ver o todo, essa visão de ampla. E é sobre isso que eu sempre quero trazer para vocês, um olhar mais amplificado, um olhar
mais aberto para as coisas, para que vocês possam ver além das coisas, porque sempre existe algo além das coisas. Muitos de nós ficamos ali restrita numa coisa que é, achando que é e não é. Quando a gente abre para olhar para esse real, quando a gente abre para ver a vida, sair dessas expectativas, dessas excessos de demanda, a gente começa a olhar para o que é real, porque consegue ver o que realmente é. E aí, nessas feridas emocionais, por exemplo, nós temos a rejeição. Então, muitas de nós aí, a gente se sente profundamente rejeitada. Então, nessa ferida de rejeição, a gente fica o tempo todo querendo ser validada para não ser rejeitada. Muitas vezes a gente às vezes foi rejeitada ali na gravidez. E às vezes assim, não é porque minha mãe me rejeitou. Às vezes a mãe passou um medo, ou ela descobriu e tomou um susto que estava grávida de você. E aí vem uma rejeição. Você sente aquilo como rejeição, porque você está ali dentro da barriga totalmente indefesa. Então, vem um sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição, ele não fica só ali. Quando você nasce, você segue com aquele sentimento. Enquanto você não trabalhar e cuidar dessa ferida, você fica a vida toda com medo de ser rejeitada pelos outros. Se sentindo altamente rejeitada, né? Desesperada se alguém vai embora, você sente aquela rejeição louca. A gente costuma falar muito, né, na constelação, quando a pessoa, alguém vai embora, um amor vai embora, ela fica naquele desespero, a gente precisa tratar ela, a relação dela com a primeira relação dela, que é com a mãe, com a conexão dela com a mãe, para que ela possa se recompor, para conseguir passar por essas perdas. Olha que profundo, né? E aí essa rejeição é uma ferida assim que arde, que abre assim, e é uma coisa muito louca. Os abandonos também, os abandonos que a gente chama na constelação de movimentos de amor interrompido, né? Porque de alguma forma ou de outra você ficou sem a sua mãe ou seu pai ali, principalmente a mãe, tá? Então assim, tem movimento de amor interrompido mais profundo, tem movimento de amor interrompido mais leve. Por exemplo, um amor interrompido é uma mãe, porque até 3 anos a gente precisa da mãe para sobreviver. Então assim, se em algum momento a mãe sai, às vezes tem outra pessoa, mas a gente quer aquela mãe, é a gente querer aquela mãe e ela não tá, dá um movimento de amor interrompido. Pode ser um amor interrompido porque às vezes você nasceu e teve que ir pro CTI, ou a sua mãe teve que ir pro hospital, ou depois você ficou doente, ficou internado, ou porque sua mãe precisou de trabalhar. Então tem esses amores interrompidos. Ou seu irmão nasceu e sua mãe não estava ali emocionalmente nem fisicamente para você. Então isso tudo traz um movimento de amor interrompido. E tem os mais trágicos, né, gente? Que é quando um irmão morre, quando a mãe perde alguém muito querido, às vezes perde um filho e ela fica toda ali, ou quando essa própria mãe morre, quando sua mãe está totalmente adoecida emocionalmente, não está nada disponível para você, quando ela passa por uma situação difícil. Então assim, eu falo da mãe, mas o pai também. Então até os 7 anos, esse afastamento dos nossos pais gera um movimento de amor interrompido, que não é o nosso, não é o amor deles em direção a gente, é o nosso em direção a eles. Isso é um movimento muito profundo que a gente tem de uma dor, que é o abandono. Que sente medo de ser abandonada, que sente medo de ser deixada. Então a gente fica ali todo momento querendo suprir todas as faltas para que as pessoas não deixem a gente, para que as pessoas não abandonem a gente. Você percebe que essas feridas emocionais é a raiz das codependências? Como isso é profundo, né? Em graus diferentes, é claro. A traição, né? A traição, ela é bem complexa e ela é bem comum, né, na vida das pessoas, que são os movimentos de triangulação. A gente entrar nos emaranhamentos de triangulação, quando a gente fica no meio do relacionamento dos nossos pais, né? A gente quer atender a demanda da nossa mãe, ali suprindo a demanda do nosso pai, ou a suprir a demanda da mãe. Quando a gente não concorda com a separação, quando a gente tem ponto de vista com o nosso pai ou com a nossa mãe, quando a gente fica no meio disso, a gente fica ali triangulando, é um triângulo. Quando a gente tem dó do nosso pai, da forma como a mãe trata o nosso pai, ou quando a gente tem maior de dó da nossa mãe porque o nosso pai traía a nossa mãe ou abandonava a nossa mãe. E tudo esse movimento também, essas feridas, pode ser transgeracionais. Por exemplo, a traição. Tem famílias que vão passando gerações e gerações as traições, as triangulações, e elas vão... Meu telefone tocou aqui. Passou por um processo de traição, gente, a gente precisa olhar para isso. Volta, vamos fazer uma constelação familiar, vamos olhar para isso, vamos trabalhar lá na raiz dessa traição, para que isso não precise ficar se repetindo o tempo todo. Porque você entende que o movimento de dentro é que reflete fora. Então tudo que acontece do lado de fora é pra gente cuidar do nosso interno, pra gente trazer as curas pra gente. Nós temos também um movimento de humilhação, né, de se sentir humilhada, de se sentir menor, se sentir pequena. Muitas pessoas se sentem sempre muito diminuídas, né? Isso é um movimento ali de filhas de mãe autoritária, né? Filhas de pais extremamente autoritários, gente que não tinha voz dentro da casa, então ela se sente totalmente
humilhada, pequena, que a sua opinião não tem valia, e aí ela fica nesse lugar. E essa ferida também da humilhação e da injustiça, é a quinta, que é a ferida de se sentir injustiçada, né? Sabe aquelas pessoas que acham que o tempo todo tá todo mundo perseguindo ela, que ela é uma injustiçada, que ela é vítima, que todo mundo persegue ela, que tudo na vida dela dá errado, ela tem uma ferida de injustiça. Entende? Então essas feridas são máscaras que a gente coloca para poder não abrir mão das coisas que a gente vai criando dentro da nossa realidade. Entende? Que tudo é uma questão de ponto de vista. Cada pessoa se movimenta de uma forma e a gente acha que todo mundo movimenta da nossa forma. E aí eu vou contar uma história para vocês muito divertida que eu conto quando eu falo das feridas emocionais. Vai que uma pessoa... você combina de sair com uma pessoa, tá? Vou dar um exemplo para vocês como que essas feridas, elas se movimentam em diferentes formas. Você é convidada para sair com uma pessoa. E aí aquela pessoa não aparece, tá bom? Ela vai te dar um bolo. E aí a pessoa que tem uma ferida da rejeição, ela vai se sentir extremamente rejeitada, vai se deitar em postura fetal e vai chorar profundamente. A mulher que tem a postura de abandono vai se sentir extremamente, profundamente abandonada, vai ficar ali uma semana triste, sentindo aquele abandono, não vai querer mais marcar nada com ninguém, porque ela tá se sentindo profundamente deixada de lado, pensando, não, tá vendo? Ninguém me quer, ninguém gosta de mim, e ok. A pessoa que tem a ferida da traição vai falar, arrumou outra e saiu com outra e me deixou aqui. A pessoa que tem a ferida da humilhação vai se sentir assim, tá vendo? Ele me acha com cara de palhaça, combina comigo e não aparece, me fazendo de boba, me faz de boba. É a que tem a ferida da humilhação. A injustiçada, ela vai se sentir menor e às vezes ela vai até lá tirar satisfação, querer saber por que essa pessoa fez isso com ela. Por que a pessoa fez isso com ela? Que injustiça é essa? Que isso é uma injustiça. Uma que protesta, a outra que não protesta vai se sentir diminuída. Então vocês percebem que a situação é a mesma, mas a forma como as pessoas vão se expressar dentro das situações depende da ferida emocional delas. Depende da forma como elas olham o mundo. Então a forma como a gente vê as coisas. Então a gente olhar para essas feridas, olhar para isso, eu vou falar muito sobre isso esses próximos dias, e entender que a gente precisa olhar para as nossas feridas, fazer o nosso movimento. Então o nosso movimento não é fazer mais, o nosso movimento é curar a nossa identidade, é olhar para quem nós somos, para que a gente possa começar a entrar no nosso outono da alma. Nem sempre é muito bom olhar pra gente, nem sempre é tão bom assim parar e perceber o que está acontecendo, parar e olhar pra gente, né, de verdade, quem a gente é de verdade, quem que a gente está criando essas expectativas loucas, quem sou eu na fila do pão, né? Porque às vezes a gente precisa, quando a gente vai se despir, a gente também precisa perder um pouco da nossa autoimportância, que a gente acha que a gente é muito importante. Todo mundo precisa da gente, que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Isso tudo é autoimportância, minha gente. Isso tudo é a gente achar que a gente tem que ficar sempre nesse lugar de sobrecarga. Todo mundo que é muito sobrecarregado é algo importante, acha que ninguém dá conta, que só ela que dá, e a gente não cuida da gente, a gente não olha pra gente. Então o convite é esse, a gente olhar para as nossas dores, voltar pro nosso lugar. Esse é o convite, né? Pra gente poder voltar pro nosso lugar e ocupar o nosso lugar. Parar de ficar cuidando dos problemas dos outros, né? Nessa autoimportância que querer resolver. A gente não resolve nem o da gente, mas a gente quer resolver o do coleguinha. Gente, para com isso, vamos começar a olhar para isso, vamos deixar essas folhas caírem, pra gente poder começar de novo, pra gente ser quem a gente é, porque a gente ser quem a gente é de verdade, a gente ser a nossa identidade de verdade é muita contribuição no planeta. Se cada pessoa cuidasse de si, fosse quem ela verdadeiramente veio ser nesse planeta, pensa que mundo que nós teríamos, maravilhoso. Mas o problema é que a gente quer ser, a gente não é a gente quer ser, primeiro, quer ser diferente da mãe, né? A gente só não quer ser igual a nossa mãe. Então, aí já começou tudo errado. Então, você gasta toda a sua energia para ser diferente da sua mãe e deixa de ser quem você é. Porque você tá preocupadíssimo em ser diferente da sua mãe e do seu pai. Então, você já deixou de ser quem você é. Primeiro problema. Não, quero ajudar todo mundo, quero salvar todo mundo, quero ser validada, quero ser vista, quero ser amada. Gente, nada disso tá na sua identidade. Nada disso tá em quem você é. Nada disso está no seu propósito. Porque quando a gente está no nosso propósito, a gente está no nosso adulto, a gente consegue mais para a vida. Então, o movimento é esse. Vamos abrir espaço
para as folhas da gente cair, para a gente sair das nossas soberbas, das nossas limitações, das nossas excessos de expectativas que a gente vai criando em direção às pessoas, sabe? A gente cria muita coisa em direção ao outro, esperando que o outro faça por nós, que a vida faça pra gente. É a gente que vai fazer o nosso movimento. E a vida é movimento vivo, gente, vivo. Um dia a gente tá aqui, outro dia a gente tá aqui. E uma pessoa de sucesso, gente, não é uma pessoa que acertou a vida toda. É uma pessoa que errou muitas vezes, fracassou muitas vezes. Outro dia uma moça falou comigo, Ludmila, eu escutei a sua história, né, na aula secreta, e eu pensei que você já tinha nascido assim, madura e plena. Eu falei, coitada de mim, gente, não. E sim, se existe uma pessoa no mundo que recomeça, o nome é Ludmila, porque eu sou recomeço, sempre caindo, levantando, aprendendo, fazendo de novo, e chorando, levanta, vai de novo, e vai, e sobe, desce, e tô nesse fluxo de movimento da vida, e quantas vezes precisar cair, eu vou cair, porque quantas vezes que eu cair, eu vou levantar, porque eu tô aqui pra viver, eu tô aqui pra, sabe, fazer o meu melhor, construir o meu legado, que é trazer isso pra vocês. Então é sobre isso. Então vamos pensar nesse outono, assim, abraçar essa estação, começar a abraçar a ciclicidade de vocês, os ciclos que a natureza vem trazendo, né? Esse movimento hoje, agora a gente também tá na lua minguante, então a gente tá todo nesse processo de introversão, de conexão, de elaboração, para que a gente possa ali entrar para dentro da gente, para que a gente possa sair depois, mas só depois que a gente voltar para dentro, porque quanto mais dentro, mais fora, quanto mais profunda dentro você é, mais profunda você é para fora, mas primeiro é sobre você, é sobre você olhar para dentro de você. Então é sobre isso o meu convite para vocês, a gente começar a fazer esse movimento. Se vocês identificam que tem alguma ferida, vem fazer uma constelação, vem olhar para os seus movimentos inconscientes, sabe? Sozinha a gente não vai muito longe, precisa de auxílio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa olhar para esse inconsciente, saber aonde que estão as questões, fazer as nossas constelações, fazer as nossas terapias, para a gente poder avançar mais rápido, né? Então se eu não fizer uma constelação ou terapia, eu não vou avançar. Não, você vai avançar, só que vai demorar mais rápido. A gente precisa ganhar velocidade, pra gente poder ir pra frente, pra gente poder prosperar mais rápido, ter esses relacionamentos mais saudáveis, ser mais feliz, relações mais conectadas, tá mais firme e conectada com a vida e viver mais e feliz. E para isso tem solução. Quanto mais você olhar para suas raízes, para suas causas, suas questões inconscientes, mais livre você vai ficar, mais a sua vida vai poder fluir. Né? Após uma constelação familiar, o que acontece? A vida muda, o olhar muda, os movimentos mudam, você consegue perceber as coisas com mais clareza, porque a alma não consegue desver mais do que ela vê. As pessoas às vezes têm algumas resistências de fazer movimento, mas os movimentos estão todos ali para você ver quando você faz uma constelação familiar. Tudo se abre para você. Você fica, eu acredito, meu Deus, eu, né? Sempre me admiro tanto, às vezes, com os meus movimentos inconscientes, nos meus movimentos de autoconstelação. Então é sobre isso, gente. Então, se vibrou no coração, vem fazer constelação, reflete, pensa sobre essa questão do outono, pensa nessa questão de entrar na sua ciclicidade, pensa nesse movimento lindo que para você fazer em direção a você, para você poder reverberar isso em direção à vida. Mas primeiro você precisa conectar com você, para que você possa fazer esse movimento de dentro para fora. E parem de ficar querendo as coisas aconteçam do lado de fora, sem você fazer nada para resolver do lado de dentro, tá bom? O lado de fora é apenas um reflexo do lado de dentro. Um beijo no coração de vocês, muita gratidão. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, muitas pessoas me perguntam depois da live, será que é porque eu não deixo vocês falarem? Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Pode perguntar. Que eu ligo o falador e falo, gente, eu adoro fazer essas lives com vocês, eu adoro falar, eu adoro estudar a live, preparar, trazer conteúdo para vocês, eu acho que isso é muito rico. E eu gosto porque eu estudo muito, então é uma forma que eu tenho de, sabe, esvaziar também tudo isso. Então assim, gente, muita gratidão. Espero ter contribuído de alguma forma aí. Se contribuiu, dá um joinha aí pra mim. Diga se deu, se foi bom, se valeu, se vale. Se vocês tiverem sugestões também, pode sempre me dar, tá? De coisas que vocês querem saber, falar, querem que eu fale. Eu tô aqui à disposição de vocês. Muitas coisas boas estão por vir. Tô me organizando aqui pra fazer muitas coisas legais, diferentes. Me acompanhem, fiquem comigo. Vou falar muito de ferida emocional.
essa semana, tá? Tô aqui preparando os posts da semana, vou falar muito. Para quem tiver dúvida, assistam, vejam, acompanham, curte, compartilhem, comentem, que auxilia muito, tá? Ai, que bonitinha. Auxilia muito a gente, sabe? As pessoas vê um post e compartilha, ou comenta, fala que gostou, porque às vezes quando a gente tá vendo as coisas, não tá nem falando, e as pessoas ali por trás, ó, pra fazer tudo, e sabe? E fazendo, não sabe nem se tá conseguindo agradar. Então, assim, se gostarem, curtem, compartilhem, falem, peçam, me chamem nos bastidores, porque eu tô aqui com vocês. Então, muita gratidão, um beijo no coração de todos vocês. Então, vamos entrar nesse outono aí da alma de vocês, no movimento cíclico. Um beijo, muita gratidão.